tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida, você que está assistindo o programa Vale de Bênção. É um prazer saber que você está aí, do outro lado, assistindo e acompanhando a nossa programação. Seja você agora em casa, trabalhando, onde você estiver, é muito bom saber que aí do outro lado tem alguém tão especial assistindo e acompanhando aqui o nosso programa. Você já pode participar conosco, você já pode mandar para a gente o seu nome, o seu pedido de oração, o seu WhatsApp. O nosso número é o 011 96424 2661. 011 96424 2661. Você já pode enviar para a gente o seu pedido de oração e com muito carinho estaria orando por você e por toda a tua família, tá certo? Antes da palavra, eu quero também te convidar para você vir conhecer a nossa igreja. Vale de Bênção Brasilândia, ela fica localizada na rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia. Lembrando você que os nossos dias de culto, na segunda-feira, nós temos a nossa aula gratuita de teologia, um curso aberto, 100% gratuito, você pode participar. E os cultos de terça, quinta, sexta e aos sábados às 8 da noite e aos domingos às 10 e às 18 horas. Venha conhecer a nossa igreja, você e a tua família serão muito bem recebidos, com muito carinho. Eu quero te dar um abraço e orar por você também pessoalmente, tá bom? Vamos à palavra de fé. Não sai daí, já já eu volto com a palavra de Deus para o teu coração. Venha conhecer a Vale de Bênção Brasilândia, uma igreja acolhedora e comprometida com a palavra de Deus. Rua José Benedito Pinto, 75, Vila Brasilândia, São Paulo. Nossos cultos são de terça, quinta, sexta, sábados às 20 horas e aos domingos 10 e às 18 horas. Lembrando que todas as segundas-feiras temos aulas gratuitas de teologia. Mais informações pelo WhatsApp 11 9 6424 2661 ou acesse trilhavb.com.br. Deus é poderoso para transformar a história da tua vida. Eu quero partilhar de uma palavra, na verdade eu quero continuar aquela série de reflexões falando sobre milagres. Semana passada foi o primeiro programa dentro dessa temática, eu falei de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 3, e hoje nós vamos continuar falando em Atos também, mas agora eu quero comentar no capítulo de número 12. A palavra de Deus vai dizer da seguinte forma, versículo 1. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram então os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Eu acho interessante esse texto e, bom, depois eu leio um pouquinho mais sobre ele, mas o que eu acho interessante nesta palavra é que Pedro, bom, apesar de ser um homem de Deus, apesar de estar fazendo a obra de Deus, cheio do Espírito Santo, ele passa por uma perseguição muito grande. Herodes, ele manda prender Pedro, e ele é preso injustamente, e ele se torna um prisioneiro sem ter feito crime algum. Ele apenas pregava as suas experiências com Cristo. E a Bíblia vai dizer que ele estava preso e a igreja, quem era a igreja? Aqueles que tinham se convertido pela pregação de Pedro, a Bíblia vai dizer que eles estavam orando por Pedro. Eles clamavam a Deus para que Deus libertasse, para que Deus de alguma forma viesse intervir nesta prisão e que Pedro fosse liberto. A igreja orava incessantemente. Aqui tem um segredo para a nossa vida. Qual o segredo? A oração insistente. A oração
focada naquele propósito, naquele pedido, naquela causa que nós temos. E quando nós oramos, insistimos em oração, Deus é poderoso para ouvir o nosso clamor e para responder o nosso clamor. O texto vai dizer, aqui eu quero continuar a leitura, que então, versículo 7, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu lá na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe ainda o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. E Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que aquilo era real, o que se fazia por intermédio do anjo, julgando ele que aquilo era uma visão. Então ele estava preso e Deus envia um anjo na prisão. E as portas daquela prisão, diz a Bíblia, que elas foram abertas. As algemas que prendiam a Pedro, elas caíram. Em outras palavras, Deus libertou Pedro. Pedro não sabia se aquilo era um sonho, se aquilo era uma realidade. E existem momentos da nossa vida que realmente nós precisamos que Deus venha intervir desta mesma maneira. Seja para um livramento, seja curando alguém que é importante para nós, ou nós mesmos, quando passamos por uma dificuldade na saúde, uma dificuldade financeira, as portas fechadas, vida profissional fechada. E o mesmo Deus que ouvia a oração da igreja, que ouvia a oração de Pedro, Ele também pode ouvir a nossa oração. A tal ponto dele fazer uma obra na nossa vida e nós falarmos da mesma maneira. Será que isso aqui é um sonho ou é realidade? Deus, Ele ainda realiza os nossos sonhos. Deus ainda confirma aquilo que nós temos sonhado no nosso coração. O interessante desta passagem é que Pedro, mesmo sabendo que no outro dia ele poderia morrer, ele estava dormindo. Por que ele dormia? Porque no fundo ele sabia que Deus estava no controle da situação. Eu não sei aquilo que você tem passado, não sei qual tem sido a tua dificuldade, mas eu quero dizer para você que Deus também, Ele continua no controle da situação da nossa vida. Bom, a palavra vai dizer, e aqui para a gente concluir, versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro então, tornando-o a si, ele disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Ele então, quando chega no outro lado da rua, as portas foram se abrindo e elas foram abrindo sozinhas. Eu acredito que Deus, Ele pode abrir portas na tua vida, em todas as áreas. Deus pode trazer a libertação, trazer o livramento, justamente naquilo que você precisa. Quando Ele chega no outro lado, parece que Ele acorda de um sonho, mas não era um sonho, aquilo era a realidade. E eu quero encerrar as palavras dizendo que Deus também, Ele pode tornar realidade aquilo que até hoje tem sido um sonho para você. Aquilo que na tua expectativa está tão longe, tão distante, Deus pode tornar realidade na tua vida, porque Deus ainda realiza sonhos. Amém? Que Deus te abençoe e que esta palavra continue falando aí no teu coração. A Vale de Bênção realiza 2 grandes ações sociais. Casa de recuperação para dependentes químicos na Chácara VB, em Mairinque, São Paulo. Uma casa de recuperação que acolhe homens de todas as faixas etárias que têm o desejo de abandonar o vício em álcool e drogas. As drogas têm destruído muitas vidas e famílias, mas Deus pode resgatar essas vidas e proporcionar para elas uma nova história. E também realizamos todas as sextas-feiras a distribuição de refeições, roupas, cobertores para os nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas de São Paulo.
Semanalmente realizamos essa ação que visa levar a palavra de Deus, afeto e uma refeição digna para aqueles que tanto sofrem morando nas ruas. Venha conhecer nossos projetos. Você pode colaborar conosco com suas ofertas e dízimos. Faça um depósito bancário no Banco Itaú, agência 0622, conta corrente 07866-5, em nome da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6424 2661, ou acesse o nosso site trilhavb.com.br. Mateus 25:35 diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Colabore conosco, que Deus abençoe e prospere a tua vida cada dia mais. Que Deus abençoe a tua vida. Espero que esta palavra tenha falado no teu coração, tá bom? Vou falar dos meus livros, mas antes de eu falar dos meus livros, eu preparei uma promoção especial para essa semana. Antes de eu falar da promoção, eu quero aproveitar e convidar você para vir conhecer a nossa igreja. Eu quero orar pela tua vida pessoalmente, porque eu acredito que o mesmo Jesus que fez um milagre na vida de Pedro, ele pode fazer um milagre também na tua história, mudando a realidade da tua vida. Você é o meu convidado especial. A nossa igreja, ela fica localizada na Vila Brasilândia, na rua José Benedito Pinto, número 75. Segunda-feira nós temos um curso gratuito de teologia e os nossos cultos, terça, quinta, sexta e aos sábados, às 8 horas da noite e aos domingos, às 10 e às 18 horas. Vai ser um prazer orar pessoalmente por você, te dar um abraço e abençoar você e a tua família, tá certo? Bom, a promoção da semana é a seguinte: esse aqui é o primeiro livro, Os 7 Sinais de Jesus. Sinais, na verdade, o Evangelho de João, ele não fala milagres, ele fala sinais. E por quê? De tantos milagres que Jesus realizou, ele cita apenas 7. Poderia citar tantos outros, mas ele colocou apenas 7 e existe um propósito, existe uma teologia por detrás disso. E nesse livro eu explico, e é um livro maravilhoso que você com certeza vai ler e vai gostar e vai edificar a sua fé. E o segundo livro, a segunda promoção da semana, é o Desconstruindo e Construindo. Aqui eu falo sobre espiritualidade, sobre relacionamento com Deus. Às vezes nós temos uma imagem acerca de Deus que ela, dependendo daquilo que nós passamos, ela é desconstruída. E nós construímos uma nova imagem, uma nova relação com Deus. É um livro lindo demais que eu recomendo você ler, tá certo? E dar de presente também para alguém. Esses 2 livros, nessa semana, com preço especial, um preço diferente dos outros. E você, para ter mais informações, você pode mandar o seu WhatsApp. Nosso número é o 011 96424 2661. 011 96424 2661. E as vendas, 100% das vendas, elas são destinadas para manter esse programa aqui no ar e também para abençoar, para ajudar os nossos projetos com os dependentes químicos, a Casa de Recuperação e também a nossa distribuição de alimento nas ruas de São Paulo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero orar, eu quero te agradecer por cada pessoa que nesse exato momento está assistindo esse programa. Aqueles que agora estão em casa, trabalhando, onde eles estiverem. Senhor, que as portas sejam abertas, que o teu milagre alcance esta pessoa. Venha trazer paz, refrigério para esta pessoa que precisa do teu alívio. Eu oro e abençoo a todos que estão assistindo esse programa, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos juntos com mais uma programação. Que Deus te abençoe e fique na paz. Pessoal, nós falamos diretamente aqui do pátio do colégio. Aqui é um dos cartões postais de São Paulo,
que é um lugar muito conhecido, fica bem no coração de São Paulo. Logo ali para cima fica a Praça da Sé, aqui é o pátio do colégio. E toda sexta-feira nós fazemos uma ação social aqui neste lugar. Nós distribuímos uma média de 500 refeições, toda sexta-feira, onde nós preparamos com muito carinho, com muito amor, este alimento para essas pessoas que estão aqui, muitas vezes passam o dia inteiro sem fazer uma refeição digna. E glorifico a Deus, eu agradeço a Deus por esta oportunidade e por existirem pessoas que têm um coração aberto, um coração voltado a colaborar conosco nesta obra. Quem mantém esse projeto são os membros, obreiros, amigos da Vale de Bênção, pessoas que se sensibilizam com a situação de tantas pessoas que estão aqui, porque perderam emprego, porque talvez tiveram uma desilusão na vida, porque não tiveram mais condições de se manter numa casa, infelizmente vieram parar nas ruas. E nós estamos aqui para trazer uma palavra amiga, trazer uma refeição digna, uma roupa, um cobertor, para aliviar a situação de tantas pessoas que sofrem. Você também pode colaborar conosco, com as suas ofertas, com os seus dízimos, adquirindo um dos livros, de alguma maneira. Se você quiser vir até aqui conosco, você também está convidado. Toda sexta-feira nós fazemos esta ação social. E eu glorifico a Deus porque existem pessoas ainda com o coração voltado para abençoar esta obra. Colabore conosco, entre em contato, nos ajude para que essa obra possa crescer e expandir mais ainda. Venha conhecer a Vale de Bênção Brasilândia, uma igreja acolhedora e comprometida com a palavra de Deus. Rua José Benedito Pinto, 75, Vila Brasilândia, São Paulo. Nossos cultos são de terça, quinta, sexta, sábados às 20 horas e aos domingos 10 e às 18 horas. Lembrando que todas as segundas-feiras temos aulas gratuitas de teologia. Mais informações pelo WhatsApp 11 9 6424 2661 ou acesse trilhavb.com.br. Deus é poderoso para transformar a história da tua vida. A Vale de Bênção realiza 2 grandes ações sociais. Casa de recuperação para dependentes químicos na Chácara VB, em Mairinque, São Paulo. Uma casa de recuperação que acolhe homens de todas as faixas etárias que têm o desejo de abandonar o vício em álcool e drogas. As drogas têm destruído muitas vidas e famílias, mas Deus pode resgatar essas vidas e proporcionar para elas uma nova história. E também realizamos todas as sextas-feiras a distribuição de refeições, roupas, cobertores para os nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas de São Paulo. Semanalmente realizamos essa ação que visa levar a palavra de Deus, afeto e uma refeição digna para aqueles que tanto sofrem morando nas ruas. Venha conhecer nossos projetos. Você pode colaborar conosco com suas ofertas e dízimos. Faça um depósito bancário no Banco Itaú, agência 0622. Conta corrente 07866-5, em nome da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6424 2661 ou acesse o nosso site trilhavb.com.br. Mateus 25:35 diz assim: porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Colabore conosco. Que Deus abençoe e prospere a tua vida cada dia mais.